Olá, seja bem-vindo à nossa aula de nutrição esportiva. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente tem a nossa segunda aula do curso e efetivamente a primeira aula de conteúdo mesmo. Semana passada a gente conversou sobre como vai transcorrer a disciplina, mostrei uma planilha de atendimento, a gente já conversou algumas coisas sobre processo avaliativo, sobre essas questões. Agora, na aula de hoje, a gente vai efetivamente começar a falar de nutrição esportiva. E para começar a falar de nutrição esportiva, eu vou fazer um breve resumo, eu vou recapitular algumas questões que vocês já viram em disciplinas anteriores, como fisiologia. Então, a minha proposta hoje é que a gente consiga entender e relembrar o mecanismo de contração muscular e, além disso, a gente vai chegar aqui nessa imagem, uma imagem que eu gosto bastante, tem inclusive em outras aulas. A gente vai falar sobre mecanismos de contração, mas a gente vai chegar nessa imagem aqui. Essa imagem que você está vendo é uma imagem sobre a integração metabólica. A gente vai conversar sobre essa imagem e vamos entender direitinho como que tudo está integrado na atividade física e, com base nas questões de vocês, a gente vai falar sobre jejum intermitente, sobre pré-treino, sobre pós-treino, sobre vários itens do metabolismo associado à nutrição esportiva. Tá? Então, vamos tocar nossa aula de hoje. Me interrompam sempre que vocês precisarem, sempre que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida. Tá? Como eu estou partindo do princípio que vocês já viram esse conteúdo em outras aulas, eu vou dar uma breve acelerada, porque é mais para a gente relembrar, entender um pouco sobre mecanismo de contração e esse conteúdo vai servir de base para a próxima aula, quando a gente vai falando sobre adaptação muscular ao exercício físico e depois a gente vai seguir para a dieta efetivamente. Tá? Bom, então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre mecanismo de contração muscular é que a célula muscular estriada, né, que é o músculo que a gente utiliza no esporte, essas células elas precisam ser comandadas. E esse comando ele é executado, ele é transmitido por neurônios. Então, a informação parte do córtex motor. Sérgio, parte exatamente do córtex motor? A gente tem uma série de detalhes de neurologia, né, que apontam que é muito mais complexo do que falar simplesmente que sai do córtex motor, mas para fim do entendimento dessa disciplina, essa fala ela é suficiente. Tá? Então, a informação ela sai do córtex motor, passa por algumas regiões do cérebro, como, por exemplo, o tronco cerebral, e aí ele segue para a medula, e da medula vai até o músculo que vai ser contraído. Então, pensem comigo, eu quero dobrar o dedo. Tá? Para dobrar o dedo, fazer esse movimento aqui, então eu quero dobrar o dedo, eu preciso, vamos supor aqui, um movimento lá do adipômetro, né? Quero apertar a pinça do adipômetro. Eu preciso contrair esse músculo aqui, que é a musculatura adutora do polegar. Vamos lá, como é que funciona isso? Para contrair esse músculo, eu preciso que neurônios se conectem a ele. E é o que a gente vê nessa figura aqui. Vou colocar aqui a figura. Isso. É o que a gente vê nessa figura. Então, a gente tem uma comunicação entre neurônio e célula muscular. No caso, essa imagem está mostrando mais uma sinapse, mas o mecanismo é exatamente o mesmo. Né? Uma junção neuromuscular, ela acontece com um neurônio e uma fibra muscular. Esse neurônio que está com o terminal nervoso aqui no músculo, comandando ele para ele se contrair, o seu corpo celular, aqui vem todo o axônio, o corpo celular dele está lá na medula. Então, esses neurônios que comandam os nossos músculos esqueléticos são os maiores neurônios que a gente tem. A gente tem neurônios gigantes. Então, por exemplo, um neurônio que está comandando a musculatura da minha panturrilha. Quando eu estou falando um neurônio comandando a musculatura,
Na verdade, é um neurônio comandando um pequeno conjunto de fibras e um feixe de neurônios comandando esse músculo todo. Tá? Então, esse neurônio que está comandando a musculatura da minha panturrilha tem o seu corpo celular lá na medula. Então, é um neurônio bem comprido. Tá? Então, como é que a informação ela vai transitar pelo neurônio? Ela vai transitar pela abertura sucessiva, ou seja, em sequência, de canais de sódio. Então, o que provoca a despolarização de membrana são os átomos, são os cátions de sódio. Esses cátions eles vão entrar na célula porque um canal se abriu. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas por que o sódio entra? O sódio entra porque ele está em maior concentração no meio extracelular. Aí você vai se perguntar, Sérgio, mas por que ele está em maior concentração no meio extracelular? Porque tem essa criança azul aqui, essa proteína transmembrana, que é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela faz o quê? Ela vai pegar 2 átomos de potássio e colocar para o interior da célula e 3 átomos de sódio ela vai colocar para fora da célula. Então, eu estou falando aqui de um transporte que gasta energia e provoca um desequilíbrio na quantidade de cátions de sódio e de potássio dentro e fora da célula, com mais sódio fora e mais potássio dentro da célula. Então, professor, pode falar. São 3 átomos de sódio para fora e 2 átomos de potássio para dentro. Exatamente isso. Então, essa movimentação, se a gente olhar aqui na próxima figura, tá vendo aqui, ó? Aqui ela está captando os 3 átomos de sódio. Então, os 3 átomos de sódio são captados no intracelular e levados para o extracelular. Então, ela pegou os 3 átomos de sódio que estavam dentro da célula e colocou para fora. Na imagem anterior, ela está pegando 2 átomos de potássio, ou seja, 2 cátions de potássio, e colocando para dentro. Então, são 3 cargas positivas saindo da célula e 2 cargas positivas entrando na célula. Isso leva a um desequilíbrio. Isso faz com que tenha mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula, mas com proporcionalmente mais cargas positivas fora da célula do que dentro. Isso no repouso. Quando esse neurônio precisa trabalhar, a bomba, o canal de sódio se abre, que é essa proteína em verde aqui no centro da imagem, fazendo com que o sódio entre na célula. Então, o sódio entra na célula e leva à despolarização de membrana. Então, esses canais de sódio eles vão se abrindo em sequência, porque eles são canais de sódio voltagem dependente. Como eles são canais de sódio voltagem dependente, eles vão se abrindo em sequência até chegar no terminal nervoso. Então, chegou lá no terminal nervoso, lá no final do neurônio, essa variação de voltagem, ela provoca a exocitose, ou seja, a saída do conteúdo que estava em vesículas cheio de neurotransmissor. Então, o neurônio produz um neurotransmissor, que é a acetilcolina. Essa acetilcolina ela fica acumulada em vesículas. Essas vesículas elas migram para o terminal nervoso, lá para a membrana. E quando existe uma variação de voltagem, o seu conteúdo é liberado na junção neuromuscular ou na sinapse. Tanto faz. Tanto na sinapse quanto na junção neuromuscular, eu vou liberar o neurotransmissor por um processo chamado exocitose. Ou seja, é uma citose para fora. Então, ao invés de estar fazendo uma endocitose, ou seja, captando para dentro, projetando a membrana e captando para dentro, eu estou fazendo o contrário. Eu estou jogando essas vesículas para a membrana e o seu conteúdo está sendo externalizado. Sérgio, interessante isso daí. Então, significa que
para que o neurônio se contraia, para que ocorra a contração do neurônio, desculpa, a contração da fibra muscular, eu preciso que o neurônio motor libere o neurotransmissor lá na junção neuromuscular. Então, é ele que vai sinalizar para o músculo o seguinte, ó, músculo, contraia-se. Você precisa se contrair. Para você se contrair, a membrana ela deve se despolarizar também, mas aí é a membrana da célula muscular. Tá? Antes de eu aprofundar aqui na questão da contração muscular, queria saber se vocês têm dúvidas sobre essa etapa neuronal, ou seja, o que o neurônio está fazendo. O neurônio está despolarizando a membrana para lá na célula muscular, na conexão, na junção neuromuscular, ele liberar acetilcolina e comandar essa célula muscular a se contrair. Por enquanto, todo mundo está me acompanhando? No caso, esse neurônio, ele tem de impulsionar alguma coisa? Repete a pergunta, porque para mim ficou picotado, eu não entendi por completo. O neurônio, no caso, então, ele pode ter a função de puncionar para fazer a contração do músculo. É isso? Isso, ele que está comandando. Ele vai chegar e vai comandar essa contração muscular. O músculo, de forma natural, ele se contrai quando tem o estímulo chegando pelo neurônio. Existe um equipamento, né, que é a eletroestimulação. O eletroestimulador está sendo vendido aí até em camelô, está sendo vendido pela internet, e ele é vendido como um massageador. Vou colocar ele aqui em tela para vocês visualizarem. Professor, esse exemplo que você está dando é o mesmo daquelas academias que a galera coloca aqueles... Não sei como chama, mas o músculo, ele acaba tendo essa contração sozinho e aí falam que não precisa ir para academia treinar, que essa academia com esse estimulador já funciona dessa forma. Não sei se você já viu. Já vi, eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, observem o seguinte. Aqui eu só coloquei no Google, tá? Não estou fazendo propaganda de nenhuma loja nem de nenhum equipamento, né? E esse equipamento aqui, preto com detalhes em azul, tá? Ele funciona da seguinte maneira. Existem outros equipamentos, existem equipamentos com eletrodos, que daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Mas o que ele faz é o seguinte, ele transfere uma certa corrente elétrica, mais ou menos intensa, a gente consegue programar isso, e essa variação elétrica, ela provoca a contração do músculo. Porque é como se o massageador estivesse fazendo o papel do neurônio. O neurônio ele não chega lá no músculo e provoca a variação de voltagem no músculo. Então, esse equipamento ele vai fazer a mesma coisa, mas pela passagem de corrente elétrica. Então, eu estou estimulando esse músculo a se contrair de forma artificial. Aí entra a primeira questão aqui. Bom, mesmo que se eu utilizar eletroestimulação, mesmo se eu utilizar equipamentos mais modernos, mais sofisticados, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Esses equipamentos eles se propõem a fazer a mesma coisa, porém eles são equipamentos profissionais e a gente consegue controlar a intensidade dessa contração, frequência, com mais eficiência. E aí esses eletrodos eles devem ser colocados em locais estratégicos nesse músculo, tá? Para fazer com que o músculo se contraia sem o comando voluntário. Olha que interessante. Quando eu tenho essa eletroestimulação, o músculo vai contrair.
Estão me vendo, me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Então, ó, o que acontece? Vocês estão vendo os equipamentos, a eletroestimulação, não estão? Não, parou de compartilhar a tela, Sérgio. Tá. Agora estão visualizando bem? Agora sim. Tá. Então, esse equipamento, ele vai comandar a contração do músculo, ele vai fazer o papel do neurônio. Aí pensa comigo, Sérgio, então isso é interessante para usar, por exemplo, num sujeito paraplégico, ele não está movimentando as pernas, então eu estimulo eletricamente esse músculo a se contrair para evitar uma atrofia do músculo. Ótimo. Eu tenho um atleta que está lesionado, a articulação dele está lesionada, só que eu quero manter essa massa muscular, só que sem movimentar o membro, para não lesionar, para não piorar a lesão da articulação. Então, coloco a eletroestimulação, o músculo se contrai, tá? Vai ter alguma movimentação, com certeza, mas eu estou prevenindo ali essa articulação, porque eu não estou colocando carga sobre ela. Interessante. Agora, para reabilitação, funciona bem e o objetivo vai ser cumprido de uma forma minimamente satisfatória no pior dos casos. Agora, quando o sujeito está íntegro, saudável, tudo normal, e eu faço a eletroestimulação, eu estou deixando de comandar esse músculo pelos meus neurônios. E uma parte da melhora do desempenho físico está ligada ao controle da movimentação e o controle de recrutamento de fibras. Se a gente não conseguir ver isso hoje, a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, se eu conseguir recrutar essas fibras musculares de forma sincrônica, ou seja, bem sincronizada, eu tenho uma eficiência de contração do músculo maior. Então, esse tipo de equipamento, ele vai provocar uma certa adaptação do músculo, ele vai fazer com que o músculo trabalhe, porém ele não vai fazer com que você aprenda a controlar melhor esse músculo, porque não são os neurônios que estão sendo estimulados. E toda vez que a gente para de utilizar algum caminho neuronal, esse caminho tende a ficar, eu não vou dizer atrofiado, mas eu vou dizer que ele fica menos eficiente. Então, do ponto de vista de recuperação, é ótimo, de prevenção de lesão também. Do ponto de vista nutricional, ou seja, de gasto de energia, ele consegue chegar a valores muito próximos do exercício físico. Porém, do ponto de vista de desempenho físico, ele não vai fazer uma melhora mágica, porque o sujeito ele não vai ter a melhora do controle desses grupamentos musculares. E ainda tem uma outra questão. Quando a gente faz atividade física, a gente não está movimentando, a gente não está utilizando só o músculo associado ao movimento. Por exemplo, eu vou correr. Eu não vou utilizar só os músculos das minhas pernas para correr. Eu vou usar a musculatura do abdômen para me equilibrar, me sustentar, fazer um movimento de contrapeso para me manter equilibrado. Eu vou utilizar a musculatura do pescoço para manter minha cabeça centrada ali, focada. Eu vou utilizar a musculatura acessória da respiração, diafragma e musculatura intercostal. Então, o exercício físico feito de maneira tradicional, ele movimenta uma série de outros grupamentos musculares, ele tem um gasto energético maior e ele te estimula a aprender a movimentar esse corpo de forma mais eficiente. Tudo bem? Sim. Bom, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Tá, legal. Já despolarizei a membrana do músculo, ou seja, liberei a acetilcolina aqui, ó. A acetilcolina vai lá na membrana e provoca a despolarização. O que vai acontecer em seguida? Despolarizei essa membrana, ou passei a corrente elétrica lá pelo equipamento. Essa variação de voltagem vai fazer com que essas cisternas aqui, que é chamado de
retículo sarcoplasmático, ela vai liberar o cálcio que estava retido ali. Então, tinha cálcio ali dentro, teve o estímulo, libera cálcio para o citoplasma. Esse cálcio, ele é reaproveitado. Então, o primeiro item de nutrição que é importante para a gente aqui. Sódio e potássio, eu consigo pela dieta com facilidade, principalmente o sódio. Potássio, se eu tiver um consumo adequado de frutas, tubérculos e leguminosas, não vai ser um problema também. Tá? Bom, a priori, depois a gente vai falar sobre uma situação que é a desidratação, que pode acontecer algum desequilíbrio aí sim. Tá? Bom, cálcio. O cálcio que está no retículo sarcoplasmático, que vai ser utilizado para sinalizar a contração muscular, ele é reaproveitado. Então, eu não preciso de uma suplementação de cálcio para melhorar o meu desempenho físico, a menos que exista uma deficiência. Tá? Mas, em condições normais, suplementar cálcio não vai melhorar o desempenho físico. Por quê? Porque esse cálcio necessário para estimular a contração muscular, para sinalizar a contração muscular, ele é todo reaproveitado. Então, enquanto a célula está em contração, o retículo sarcoplasmático libera cálcio. Quando essa célula relaxa, ele pega o cálcio de volta. Gasta energia com isso, mas ele pega esse cálcio de volta. Como que o cálcio vai atuar? O cálcio vai se ligar à molécula de troponina. Então, troponina é o local onde o cálcio se liga. Tá? Então, vou até botando aqui no chat troponina, que aí depois a gente, no final da aula, volta fazendo as definições. A troponina, ela recebe o cálcio e tira a tropomiosina da frente do sítio ativo de actina. Então, filamento de actina, molécula de troponina e em rosa aqui tropomiosina. A tropomiosina, então, ela é removida da frente do sítio ativo de actina, permitindo a interação das cabeças de miosina com os sítios ativos de actina. Então, essas cabeças elas vão se ligar, puxar, fazendo com que o músculo se contraia, porque o músculo estriado ele tem todas essas fibras organizadas paralelamente, fazendo com que essa força de atração, essa movimentação, ela resulte no encurtamento do músculo, que é o que eu estou mostrando aqui na minha mão. Ó. Os filamentos eles vão interagindo, vão se puxando e o músculo contrai. É claro que existe um limite de contração muscular e também existe um intenso gasto energético nesse processo, porque a cabeça de miosina, para fazer um movimento, ou seja, uma puxadinha assim, ó, ela consome ATP. Então, eu gasto ATP para realizar a contração muscular em cada uma dessas cabeças de miosina. Professor, Pode perguntar. você pode repetir? A troponina recebe o cálcio e em seguida... Isso. Ela recebe... Vamos lá, o passo a passo. Vamos fazer o passo a passo completo aqui. Então, primeira coisa. Neurônio libera acetilcolina na junção neuromuscular. Liberou acetilcolina, a acetilcolina se liga na membrana. Depois, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essa membrana despolarize. Ou seja, despolarizar significa variar voltagem. Variou voltagem. O cálcio que está no retículo sarcoplasmático, ele é, então, liberado para o citoplasma. Ele estava estocado nessa cisterna. E aí ele é liberado. Liberado no citoplasma, ele se encontra com a troponina. Se liga na troponina. A troponina, esse complexo troponina-cálcio, tira, gira, remove a tropomiosina, que é esse filamento rosa fininho aqui, da frente do sítio ativo de actina, que são essas bolinhas amarelas. Quando essas bolinhas amarelas estão expostas,
a cabeça de miosina ela vai lá, se liga e puxa. Ou seja, ela dobra, ela se liga e puxa. Então, isso acontece freneticamente, fazendo com que a célula encurte, ou seja, o músculo se contraia. Foi? Opa. Sim, obrigada, professor. Como que a gente acaba com a contração muscular? Para acabar com a contração muscular, eu preciso que o neurônio pare de despolarizar essa membrana, pare de liberar acetilcolina. Então, para parar, eu preciso de atividade neuronal. O neurônio vai lá e fala o seguinte, ó, não quero mais contrair, vou parar de liberar acetilcolina. Quando isso acontece, eu não estou mais impondo essa variação de voltagem, o cálcio ele é recaptado pelo retículo sarcoplasmático, a troponina sem cálcio permite que a tropomiosina fique na frente do sítio ativo. Quando isso acontece, as cabeças de miosina não têm mais onde se ligar, a célula relaxa. Tudo bem? Professor, você falou que para isso tudo a gente gasta muito ATP, né? Sim. Mas dependendo do estímulo que eu estou dando, eu gasto mais ou menos? Olha que interessante. A sua pergunta é ótima. Para ter um maior gasto de energia na contração muscular, eu preciso fazer com que essa contração muscular seja lenta. O que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo de musculação. Então, o sujeito está lá, momento interpretação. Vou interpretar aqui. Olhem para a minha câmera. Esse está destacado aqui para todos. Então, tá lá. Opa. Momento de interpretação aqui. Ó. Você vai lá, está lá na academia, o sujeito vai fazer rosca bíceps. Aí ele está lá, segura a barra. Aí ele vai fazer esse movimento. Tem gente que não consegue fazer a série toda e não consegue fazer todas as repetições previstas. Aí o que ele faz? Ele pega o peso, tem várias formas de roubar. Uma é através da biomecânica, ele vai lá e faz assim, ó. Na hora que vem levantar o peso, ele joga o tronco para trás e ele vai oscilar o peso para oscilar o corpo para facilitar na hora de levantar o peso. Outra coisa que pode ser feita é fazer o movimento mais rápido. Por quê? Quando você faz o movimento mais rápido, você gasta menos energia do que se pegar a mesma carga e fizer devagarinho. Se você fizer esse movimento devagar, você está gastando mais energia do que se você fizer ele rápido. Por que isso? Porque para manter essa movimentação lenta, eu preciso que as cabeças de miosina continuem tracionando, continuem puxando. Agora, para fazer um movimento rápido, eu vou movimentar um menor número de vezes essas cabeças de miosina, porque elas vão puxar e já vão soltando. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o objetivo for um gasto maior de energia, eu preciso ficar mais tempo na execução do movimento. Aí você vai falar assim, Sérgio, então, se eu faço contrações lentas com uma boa quantidade de carga, isso vai fazer com que eu gaste, isso de forma lenta, vai fazer com que eu gaste mais energia do que se eu fizer esse movimento rápido. Então, dessa maneira, eu consigo entender por quê. Porque quanto mais tempo eu tiver cabeças de miosina interagindo com os filamentos de actina, mais ATP estão sendo gastos, porque todos esses movimentos aqui, que eu estou simulando com os meus dedos, representam um gasto de ATP. Cada um movimento, um gasto de ATP. E para fazer essa movimentação do braço, ali, da perna, do músculo de forma lenta, eu preciso ficar mais tempo com interação entre actina e miosina. Mais tempo de interação entre actina e miosina significa maior gasto de energia. Tudo bem? Professor,
Fala, pode falar, Samanta. Deixa eu ver se eu entendi. A troponina recebe o cálcio e aí remove a tropomiosina da frente do sítio ativo da actina. E aí as cabeças de miosina puxam e soltam e interagem com os filamentos de miosina. Isso aí. Então, pensa comigo. O gasto energético, que é o que eu quero chegar aqui nessa explanação toda, é esse. É o gasto energético na atividade física. Primeira coisa. Só tem gasto de ATP. Ah, Sérgio, o que faz a cabeça de miosina funcionar? ATP, só ATP, mais nada. Ah, Sérgio, mas a fosfocreatina? A fosfocreatina, ela renova o ATP e o ATP é usado na cabeça de miosina. A glicose passa por glicólise, passa pela cadeia respiratória e renova ATP, e o ATP é usado na cabeça de miosina. Proteína, mesma coisa, ela é desaminada, estrutura carbônica, ela é utilizada, por exemplo, na glicólise, se eu gerar piruvato, ou ela vai lá para a mitocôndria, então eu vou produzir ATP e o ATP é usado na contração. Professor, a creatina que a gente suplementa, então entra nisso também, né? E entra nisso, ela entra como? O sujeito vai lá, você está lá malhando, Ingrid, você está lá treinando, está fazendo a contração muscular muito intensa ali, ó. Saca? Botou lá 150 quilos de cada lado na barra para fazer o agachamento, tá lá. A barra chega a estar envergando. Aí você vai lá descer, desceu. Aí na hora de subir, você está na contração máxima, o músculo chega até a tremer, você está ali. E tem lá o... Por isso que é bom estar malhando com alguém, treinando com alguém, aí tem lá o personal, aí o personal está lá no seu ouvido, lá, gritando, vai, 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 vai. Aí você, nessa última contração muscular, bem intensa, concorda comigo que você precisa muito de ATP? Uhum, sim. E a creatina ela vai agir exatamente nesse momento. Como? Ela, não a creatina que você tomou 5 minutos antes de treinar, a creatina que já foi captada pelo seu músculo lá atrás. Por isso que tem que tomar todos os dias, mesmo sem treino, né? Mesmo sem treino. Por quê? Uhum. Vamos supor que você domingo não treinou, segunda-feira treinou. Esse agachamento foi ontem, segunda-feira. A creatina que você tomou no domingo, ela foi absorvida, transportada pelo sangue. Ah, Sérgio, mas ela não é digerida antes de ser absorvida? Não, porque ela é produzida a partir de 3 aminoácidos. E a gente absorve aminoácido, dipeptídeo e tripeptídeo. Então, a creatina ela é absorvida. Então, ela é absorvida, cai na corrente sanguínea e chega no músculo. Aí o músculo vai lá e capta essa creatina. Com o estoque energético que já tem no músculo, essa creatina ela vira fosfocreatina ou fosfato de creatina. O que significa isso? Eu pego o fosfato, ligo na creatina e deixo ela lá no músculo. Está guardada. Aí domingo você foi ao cinema, passeou, andou, chegou no final do dia, sentou no quiosque, olhou para a lua que já estava super bonita e tal, não fez atividade física. Então, essa creatina com fosfato está lá no seu músculo. Ah, Sérgio, mas eu caminhei. Mas o caminhar não é uma contração muscular super vigorosa, não. Uma contração muscular bem leve, e aí você fez sua caminhada de volta para casa e tal. Bom, chegou segunda-feira. Você foi lá fazer esse agachamento. Essa fosfocreatina que foi acumulada nos dias anteriores, ela, na situação de contração muscular extrema, ou seja, numa situação em que a célula está desesperada, precisando muito se manter viva, precisando de ATP, a creatina vai lá e libera esse fosfato para o ADP. O ADP ele é convertido, portanto, em ATP, e esse ATP vai lá na cabeça de miosina e mantém a contração muscular, e você consegue levantar esse peso, colocar ali na barra e fazer o seu último movimento do agachamento. Professor, Fala.
Então é muito utilizado em overtraining, né? Calma. Toda vez que eu tiver uma contração muscular muito intensa por um indivíduo bem condicionado, não precisa ser atleta, basta estar bem condicionado, a fosfocreatina ela vai ser utilizada como fonte de energia. Por exemplo, vamos falar de... Professor, repete só esse finalzinho que você falou. A fosfocreatina, ela libera... Só esse final que eu não peguei. A fosfocreatina, ela vai liberar esse fosfato para que a contração muscular continue acontecendo em indivíduos que estão realizando uma contração muscular intensa. E não precisa ser atleta, indivíduos que têm um condicionamento mínimo já utilizam fosfocreatina. Mas como é que atua na cabeça de miosina que você falou, para gerar o ATP? Então, a fosfocreatina, ela vai liberar esse fosfato para o ADP e o ADP vai ser convertido, então, a ATP. Aí o ATP vai lá na cabeça de miosina e fornece energia para a movimentação ali, para as pontes cruzadas, para essa movimentação de cabeças de miosina interagindo com sítios ativos de actina. Show, obrigada. Aí a Samantha está perguntando overtraining. Né? Se é porque o termo overtraining a gente vai até explorar mais para o final da disciplina. Né? Overtraining significa que você está com uma carga de treinamento excessiva. Está superando o ideal para uma resposta adaptativa muscular fisiológica. Não necessariamente você chega ao overtraining por contrações musculares muito intensas. Por exemplo, se você resolver, você vai pagar uma promessa e aí você vai andando do Rio para Aparecida. Ao longo desse processo, você não vai realizar nenhuma contração muscular muito intensa. Você vai só caminhar. Você pode ter um quadro de exaustão, você pode, se repetidamente realizar isso, você pode entrar em overtraining? Pode. Vai utilizar fosfocreatina? Não. Eu vou usar a fosfocreatina toda vez que tem contração muscular muito intensa. Ou quando essa célula tiver com uma demanda muito alta de ATP. Porque ela, por exemplo, está em hipóxia. Olha que interessante. A creatina ela pode ser utilizada em outras situações. Por exemplo, gestante. Esse pedaço não tem nada a ver com a nutrição esportiva. Tá? Peguei a gestante de risco. Lá foi avaliado pelo médico que tem chance dessa criança passar por sofrimento fetal ao nascimento. A posição, anatomia, uma série de questões ali. Dou creatina para essa gestante. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas ela vai fazer contração muscular muito intensa? Não. Essa creatina ela é absorvida pela gestante, cai na corrente sanguínea e passa para o feto. Aí, essa fosfocreatina, que não se acumula somente no músculo, ela também é captada por outras células, ela vai ficar ali no neurônio. Quando essa criança for nascer e ela passar pela hipóxia, mais células vão sobreviver porque existe a fosfocreatina ali pronta para manter um fornecimento de energia e garantir alguma sobrevida para essas células. Então, o risco de sequelas por hipóxia no parto é menor se essa gestante passou por uma suplementação de creatina. Então, estou dando um exemplo que não é da nutrição esportiva, mas que a creatina ela é interessante para manutenção, para sobrevivência de alguma célula ou de algum conjunto celular. Professor, mais uma dúvida. A falar. fosfocreatina ela fica acumulada, né, que você falou. E a gente tem que tomar todos os dias. Como ela fica acumulada, por exemplo, você deu o exemplo que domingo eu não treinei, por exemplo. Então, eu não usei essa fosfocreatina que está acumulada. Por que ainda assim eu tenho que suplementar todos os dias? Boa questão. Ela fica acumulada ali. Conforme o tempo vai passando, naturalmente, a creatina ela é convertida a creatinina. E isso acontece, inclusive, lá na sua garrafinha. Quando você pega... Tem gente que coloca
a creatina misturada em água, aí vai lá, leva para a academia e toda hora dá um golinho. Isso é péssimo, porque a creatina que está ali misturada na água, que não está no nosso corpo, que está ali na água, ela começa a virar creatinina. E a creatinina não tem o papel fisiológico de fornecimento de energia. Então, a gente tem perda de creatina ao longo do tempo, mesmo se não utilizar essa fosfocreatina. Por isso que a suplementação ela tem que ocorrer diariamente para garantir a renovação desse estoque. Professor, Pode falar. a creatinina, então, ela é um composto da creatina. Isso. Ela é derivada da creatina. Fala, pode falar, estou te ouvindo. Eu já ouvi falar, né? Você está falando, aproveitando da creatina, que ela não pode ter, não sei se é verdade isso, né? Há muito tempo, porque senão pode dar cálculo renal, problema no rim, essas coisas. É real isso ou não tem nada a ver? Vou esclarecer. Você está falando da suplementação ou de deixar ele muito tempo na água? Da suplementação em si, quando a pessoa fica muito tempo com ela. Vamos lá, vamos entender toda essa história aí direitinho. Tá? A gente está adiantando aqui uma aula lá da frente, que é a aula sobre ergogênicos. Tá? Vamos lá. A creatina, a gente já viu que ela vira creatinina em água, até na garrafinha lá de suplemento, por isso que a creatina ela deve ser tomada o mais rápido possível. Você coloca na água, mistura e toma, tem gente que coloca na boca, engole e bebe água depois. Não faz diferença, também não precisa chegar a esse nível. Tá? Bom, vamos lá. Então, essa creatina, ela vai virar creatinina. A creatinina, já tiveram aula de dietoterapia para paciente renal? Sim, já. Então, vocês viram provavelmente quem foi a professora? Nájila. Foi a Nájila. Provavelmente a Nájila. Né? Então, o que acontece? Tiveram com o Carlos Magno. Carlos Magno também é muito bom. Gosto muito de aulas de... Vamos lá. Então, o que acontece? A creatinina, ela é um indicador de função renal. Vamos pensar o seguinte, eu peso 80 quilos. Eu produzo todos os dias de forma constante uma certa quantidade de creatinina, proporcional à minha massa corporal. Se eu pegar um outro indivíduo que tenha 100 quilos, ele vai produzir constantemente mais creatinina do que eu, porque ele tem mais massa corporal. Então, por exemplo, a Beatriz. Beatriz é uma jovem mulher que pesa 52 quilos. Estou chutando aqui. Ela produz menos creatinina do que eu. A produção ela é diferente de pessoa para pessoa. Tá? Essa creatinina ela vai cair na corrente sanguínea e o rim vai fazer o quê? Vai pegar essa creatinina e vai jogar embora na urina. Vai filtrá-la. Vai jogar lá fora. Se o rim de nós três está funcionando bem, eu vou jogar mais creatinina fora do que a Beatriz e aquele outro indivíduo de 110 quilos vai jogar fora mais creatinina do que eu. Por quê? Porque tem mais creatinina chegando ao sangue, então mais creatinina precisa sair na urina. Quando o rim não está funcionando bem, vamos supor que esse sujeito de 110 quilos, o rim dele não está funcionando bem. Ele está com uma insuficiência renal. Se o rim não está funcionando, essa creatinina que deveria ir embora não está indo embora. Então o nível de creatinina no sangue dele começa a subir. Tá? Bom, essa é a dinâmica para fazer o início da investigação de uma doença renal. Você vai lá, mede creatinina no sangue e vê se essa creatinina está alta ou não. Tá? Se a creatinina estiver alta, é porque o rim não está funcionando bem. Essa era a lógica era essa. Tá? Falando, ó, papo do século passado, do início do século. Tá? Então, pegava o exame, creatinina alta e doença renal. Era praticamente automática. Tá? Só que aí o que começaram a observar? O sujeito está suplementando creatina. O nível de creatinina vai subir? Vai. Ah, Sérgio, vai subir de forma gigantesca e tal? Não, vai subir um pouquinho.
E está subindo. Se está subindo é porque existe doença renal, só que não é essa a explicação. Está subindo a creatinina desse paciente, não é por causa da doença renal, mas sim por causa da suplementação diretamente. Então, o que você está perguntando, Bia, era algo que antigamente era raciocinado dessa maneira. A creatina subiu, doença renal, então, se o sujeito suplementa a creatina e a creatina aumenta no sangue, significa que esse rim dele está ficando pior porque a creatinina dele está alta. Só que aí depois os estudos avançaram e foi observado que não é assim que funciona. Se você tem um rim funcionando normalmente, saudável, minimamente saudável, você consegue tomar a creatina sem dano nenhum. Tá? E foi observado, inclusive, que em torno de 3 a 6 gramas por dia, a longo prazo não leva a problema renal. Tá? Então, isso caiu por terra. Hoje a creatina é um suplemento amplamente consumido, tem efeito ergogênico, ou seja, ela de fato melhora o desempenho físico e está sendo utilizado para outros fins, como eu citei, a questão da prevenção de morte neuronal. Tá? Último detalhezinho sobre a creatina, que eu não posso deixar de falar, é a sua característica hidrossolúvel. Ela atrai bastante água para si. Então, esse fosfato de creatina acumulado na célula muscular atrai água, levando esse músculo a inchar um pouco. Então, para o sujeito que está começando agora, vamos supor, peguei alguém totalmente sedentário, a pessoa não fazia atividade física e ela agora vai começar a fazer, e é muito comum o pacote do ex-sedentário. Como é que é esse pacote do ex-sedentário? O sujeito ele decidiu que vai começar a fazer atividade física, alguma coisa o motivou. Né? Então, por exemplo, terminou o relacionamento e agora falou, não, minha vida vai mudar, eu vou utilizar isso como estímulo para começar a treinar mais. Ou mudou de emprego e agora está com mais tempo disponível e falou, não, vou deixar de ser sedentário, vou cuidar da minha saúde. Legal. Aí o sujeito começa a fazer atividade física e aí ele faz o pacote. Como é que é esse pacote? Essa pessoa ela vai comprar um tênis novo, comprar uma bermuda, uma camisa, vai pegar toda a roupa ali, vai comprar uma legging, vai comprar um macacão, um top cruzado e tal, com empina-bumbum, sem empina-bumbum, não sei. Vai lá, vai comprar as roupas todas. Próximo passo, comprar o suplemento alimentar, porque ela vê todo mundo na academia utilizando, o amigo utilizou, a amiga e tal, né? Aí ela está utilizando agora também suplementos alimentares. Se ela começa a tomar creatina agora, vai ter só esse efeito de retenção de água dentro do músculo. O peso dela pode até subir. Aí olha que problemático. Ela chegou lá na consulta e falou assim, doutora Ingrid, eu vou começar a fazer atividade física, na verdade eu já até comecei e eu já comprei os suplementos, já paguei o personal e tal, os suplementos chegaram lá na minha casa. Aí a Ingrid vai ter que ter o maior jogo de cintura para explicar para ela o seguinte, ó, essa creatina que você está tomando, ela não é para você. Não é para você por quê? Porque você começou a fazer atividade física agora, você ainda não sabe executar o movimento adequadamente, você não vai ter um desempenho no treinamento físico a ponto de necessitar da fosfocreatina. Você não vai praticamente usar nada de fosfocreatina. Ela vai se acumular no seu músculo, vai fazer com que mais água fique no seu músculo e você vai ficar mais pesada. Se o objetivo dessa paciente era mudar esse estilo de vida para perder peso, a creatina vai servir como algo desestimulante, porque ela não vai ter melhora de desempenho físico e ainda vai ter aumento de peso pela retenção de água dentro do músculo. Aí a Ingrid vai buscar todos os seus conhecimentos da disciplina de educação nutricional e vai trabalhar isso com essa paciente. Na prática, vai tentar convencê-la de que não é o momento dela utilizar. Sérgio. Se utilizar, já sabe o que vai acontecer. Oi, Carol. Não, minha dúvida era exatamente sobre isso, assim, porque suplemento é muito modismo mesmo, né? E tem gente que acaba tomando e não faz atividade, é sedentário, porque até mesmo essa questão do retém água no músculo, a pessoa acha que pode tomar por causa disso.
quais são os impactos, assim, da pessoa que suplementa a creatina e não faz mesmo atividade nenhuma? Porque, pelo que eu entendi, a creatina funciona na atividade intensa. Isso. Se não existe atividade intensa, eu só vou observar aumento de peso, retenção de água dentro do músculo. Só. Se ela estiver tomando uma dose segura, em torno de 3 a 6 gramas, é só isso que vai acontecer. Ela vai gastar dinheiro e vai ficar mais pesada, com o músculo mais inchado. Se essa paciente, vou mudar o exemplo, vamos agora para um paciente, um homem com seus 18 anos, muito magro, percentual de gordura muito baixo, ele é muito magro. E ele está tomando creatina. E está começando a fazer atividade física agora. Ele vai sair do e-game, né? Ele é um jogador online e agora começou a fazer atividade física. Quando ele toma creatina, como o músculo dele é fino, porque não estava sendo treinado, e o percentual de gordura dele é baixo, quando ele toma creatina, o músculo dele enche um pouco e ele consegue, inclusive, ver um efeito visual sobre o corpo. Então, o músculo dele está um pouco mais inchado e ele vai ter esse efeito, que é um efeito só estético. Que no exemplo da mulher não serviu, porque a camada de gordura ela está em cima desse músculo e ela não vai perceber que esse músculo está inchado. Agora, se for um indivíduo que o percentual de gordura está muito baixo, ele toma creatina, o músculo fica inchado e isso é perceptível. Claro, estou falando de você tem que estar muito atento para perceber essa mudança. Então, na verdade, não faz a menor diferença. Por exemplo, essa retenção de água no músculo tem algum benefício ou nenhum, tanto faz? É só estético para quem tem um percentual de gordura baixo. Se não for o caso, não vai nem ser perceptível. Nem estético será. Okay. Mas a balança percebe. O peso sobe ali na balança. Tá? Tem gente que chega a aumentar significativamente o peso com a suplementação de creatina. Tá? Professor, para idosos, é recomendado suplementação? A suplementação de creatina para idosos, ela parece provocar uma prevenção da sarcopenia, né? Independente de atividade física, né? Então, parece que é uma opção interessante porque reduz esse processo natural de perda de massa muscular do idoso. Então, de novo, então seria recomendada. É um uso outlier, sim. Entendi. Se esse idoso fizer atividade física, melhor ainda. Artes. Não. Bom, Professor, pode falar. Voltando à contração muscular, quando acontece o relaxamento do músculo, a miosina, no caso, então, a cabeça de miosina ela é retirada, né? Pelo potássio, no caso. Calma. A cabeça de miosina, ela quebra repouso. Cabeça de miosina, ela vai quebrar o ATP, mas não vai ter onde se ligar. Então, ela vai ficar com um ATP associado a ela. Ela prende esse ATP. Tá? O que sai da célula é o potássio para repolarizar essa membrana. E depois a bomba de sódio e potássio vai reequilibrar sódio para fora e potássio para dentro. Tá? E essa sua questão ela é bem interessante. Por quê? Faz a gente refletir sobre o gasto energético no repouso. Se eu tenho mais massa muscular, significa que eu tenho mais cabeça de miosina, significa que eu tenho mais gasto energético, mesmo sem fazer atividade física. Então, olha que interessante. O exercício físico ele provoca um aumento de gasto energético, mas a hipertrofia resultante da prática recorrente de atividade física faz com que o seu gasto energético basal para manter a vida seja maior. Então, a gente gasta energia antes da contração, durante e depois, mas principalmente durante. Tudo bem?
Professor, uma dúvida. A fosfocreatina, ela também é produzida naturalmente pelo corpo ou só associada à creatina? Então, a gente produz uma quantidade muito pequena de creatina e a gente consome pela dieta uma quantidade também muito pequena. Uma das principais fontes de creatina no alimento é o peito de frango. Só que eu precisaria comer muito peito de frango para atingir 3 gramas de creatina por dia. Mas quando você refere à creatina, a gente está falando de fosfocreatina ou só de creatina? Ou não? A gente consome creatina. Uhum. E nas nossas células musculares, nas nossas células de uma forma geral, a gente converte essa creatina a fosfocreatina. Tá, beleza. Tá? Então, Professor, fala. Então, no caso, a troponina que vai regular essa contração, né? Quando ela se liga às cabeças de miosina. Então, a troponina, ela que vai... ela participa dessa sinalização. Quem efetivamente regula a contração muscular é a acetilcolina. Porque ela é o mensageiro do neurônio dizendo para o músculo contraia-se. O cálcio, ele é um mediador, junto com a troponina, dessa sinalização. A decisão não parte dela. Ela não parte da troponina, não parte do cálcio. A troponina ela só vai responder à presença de cálcio. Tem cálcio? Tira a tropomiosina da frente. Não tem cálcio? Recoloca a tropomiosina na frente do sítio ativo. Vou fazer uma comparação aqui. É como se eu estivesse falando sobre um portão. O portão, ele tem a capacidade de abrir o trinco e fechar o trinco, mas não é ele que faz isso. É o seu dedinho que vai lá e mexe no trinco. Então, quem está comandando isso é lá atrás, é a acetilcolina. Despolariza a membrana, essa despolarização leva a saída do cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma, encontra a troponina tira a tropomiosina da frente do sítio ativo. E aí as cabeças de miosina, que já quebraram a ATP previamente, se ligam e puxam. Para essa cabeça de miosina se ligar num novo sítio ativo, eu vou quebrar outra molécula de ATP. Então, a cada ciclo de ligação da cabeça de miosina, eu estou quebrando um ATP e existem milhares de cabeças de miosina. Aí a Beatriz está indo mais atrás ainda. Espera aí, então se é a acetilcolina que está dizendo para o músculo contrair, quem comanda a acetilcolina é o neurônio. E quem comanda o neurônio é o cérebro. Então, no final das contas, o grande gestor de tudo isso é você. Fala, Carol. Então, a creatina, na verdade, ela tem função de produção de energia. Isso, fornecimento de energia. Fornecimento de energia. Então, basicamente, não tem a ver com a construção muscular. Ela tem que estar aliada com a suplementação de proteína para, em conjunto, isso acontecer. Você ter a energia para executar o movimento e, a partir daí, ter o substrato para construção muscular, é isso? Isso. Então, para ter a contração muscular, né, eu preciso da cabeça de miosina, de todo esse mecanismo que a gente estava falando. Né? A ATP é necessário para que a cabeça de miosina se movimente. A fosfocreatina ela fornece fosfato para o ADP virar ATP. E aí manter essa contração muscular ocorrendo. Se essa contração muscular tiver êxito, for uma boa contração muscular, numa série planejada, lá prescrita pelo educador físico, essa série vai provocar uma inflamação no músculo. O músculo inflamado precisa se recuperar e, na recuperação, ele hipertrofia. Então, assim, ela diretamente provoca hipertrofia? Não. Mas ela permite que o treino tenha uma intensidade adequada que vai estimular o processo inflamatório do músculo para que o músculo se adapte
através da hipertrofia. Uma das adaptações é a hipertrofia. Certo. Então, não tem indicação, por exemplo, para treinamento de resistência. Seria só para o de força. Isso, a creatina, depois eu vou mostrar lá nos consensos que ela não é utilizada em, por exemplo, numa maratona. Não faz sentido utilizar numa maratona, porque a contração muscular, pensa no maratonista. O maratonista ele vai fazer várias contrações musculares ao longo dessas horas de prova, só que não é uma contração muscular muito intensa na sua intensidade máxima, igual um velocista de 100 metros ou um saltador em distância ou em altura. Então, ele não precisa da fosfocreatina. Só que se ele estiver suplementando fosfocreatina, concorda comigo que ele vai carregar água a mais nesse músculo, esse músculo vai estar mais pesado, inclusive em músculos que não estão trabalhando ali no exercício físico. Então, ele está transportando mais carga. Se ele está transportando mais carga, ele precisa gastar mais energia. Então, essa fosfocreatina para ele não só não vai ajudar, como ainda vai atrapalhar. Porque o sujeito fica mais pesado. Se ele está mais pesado e está correndo, o desempenho físico dele vai ser pior. É como se eu estivesse dando uma pequena, não vou nem chamar de mochila, vou dar uma pochete para ele, vou falar, ó, vai correr com a pochete. Faz diferença correr com uma pochete ou sem a pochete? Muito pouco. Muito pouco. Mas se você não precisa dela, se ela não vai te ajudar, então eu vou correr sem a pochete, eu vou correr sem a suplementação de creatina. Então a creatina ela vai ser útil em modalidades em que eu preciso de mais energia para aquela contração muscular muito intensa. Um segundinho, Samantha. Vou dar um exemplo que mistura um pouco isso tudo. Pensa numa prova de ciclismo. Você vê uma competição de ciclismo, o sujeito está lá na bicicleta, está pedalando, e tem lá o grupo. Quando chega na reta final ali, faltando, sei lá, 400, 500 metros, tem alguns ciclistas que levantam a bunda do selim e pedalam freneticamente. Esses indivíduos são especializados para fazer esse sprint. Então, o sprinter, que é esse sujeito que tem um quadríceps gigante, ele vai utilizar a fosfocreatina, porque no final da prova ele tem contrações musculares muito intensas, então ele utiliza fosfocreatina. Agora, aquele outro indivíduo que estava lá puxando o ritmo da prova numa velocidade relativamente constante o tempo todo, ele não vai utilizar a fosfocreatina. Então, se eu estou acompanhando uma equipe de ciclistas, eu prescrevo creatina para quem é sprinter, mas não prescrevo para para os demais atletas. Para o passador e tal, eu não vou prescrever. Não. E aí você vai pensar assim, Sérgio, pô, que legal isso. Então, numa mesma prova, vai ter gente que vai se beneficiar da fosfocreatina e vai ter gente que não vai. Sim. Por isso que esse início da disciplina é importante, porque se eu entendo bem como vai ser essa competição, como vai ser essa prova, eu consigo julgar bem qual tipo de estratégia nutricional eu vou utilizar. Fala, Samantha. Teria algum vídeo que explica essa parte fisiológica da contração muscular? Tem sim. Inclusive, na própria apresentação, tá, tem um link, tá, de vídeo do canal do YouTube. Essa animação não fui eu que criei, então eu não tenho esse vídeo no meu canal, porque eu só tenho vídeos autorais, mas tem um amigo meu, né, amigo de verdade, né, que é o Tiagão, que ele pegou esses vídeos que estão em inglês, traduziu e colocou no YouTube. São ótimos vídeos. Eu vou colocar aqui para vocês. Contração muscular, animação. Aqui, ó. Tá logo aqui a primeira entrada. Pode colocar no WhatsApp, por favor? Vou colocar para vocês aqui. Obrigada, professor. Vou colocar no jogo, vou colocar no chat, tá? E vou colocar também lá no grupo do WhatsApp. Então, ó, grupo do WhatsApp. Professor, por que a fosfocreatina atrai água? Porque ela é hidrossolúvel. Ah, tá. Beleza. Tá? Ela é muito hidrossolúvel, então ela atrai água. Tá? Tanto é
que a forma comercial da venda é a creatina monoidratada. Então, a gente, quando compra a creatina, ela não está pura, ela está já sobre alguma hidratação. Por isso que você pega o pozinho da creatina e ele não é tão fino como o de outros suplementos. Porque Mas já... qual é a diferença para essa, que você acabou de dar o exemplo, e para aquela creia pura que tem o... Não sei se é o símbolo, mas é como se ela fosse melhor. Ela não é monoidratada? Essa que tem o símbolo? Segundo a Anvisa, a comercialização de creatina no Brasil só pode ser feita na forma de creatina monoidratada. Por uma questão de legislação, é só a monoidratada. O que o pessoal fala sobre pureza é o percentual dela, que é 99,9%. Então, tem uma variaçãozinha aí que, se vocês me perguntassem, justifica um preço muito mais alto? Não. Eu ia perguntar isso agora, se você vê diferença. Não justifica um preço muito mais alto na comercialização, não. Porque a gente absorve muito bem a creatina, a gente acumula ali, não é um limitante. Se eu tiver que sugerir esse paciente a investir mais em algum tipo de suplemento, não vai ser a creatina que vai ser esse investimento maior. A gente pode investir melhor em suplementos, por exemplo, hipercalóricos. Tem hipercalóricos de diferentes faixas de preço. E o que justifica essa diferença de faixa de preço é a qualidade das matérias-primas que estão ali. Tem alguns hipercalóricos que a proteína é proteína de soja, é gordura saturada. Então, é hipercalórico? É. A qualidade é boa? Não. O custo é baixo? É. Então, se eu estiver prescrevendo hipercalórico, aí se justifica uma marca, um fornecedor com uma melhor qualidade de matérias-primas ali, de ingredientes. Tá? Tudo bem? Perguntas? Professor, você vai colocar os slides no WhatsApp? Vou colocar sim. Já vou Beleza. colocar logo quando encerrar a aula para não ficar devendo. Né? E vou colocar também na própria equipe aqui do Teams, vou colocar uma pastinha ali com os arquivos para vocês acessarem. E depois, quando eu tiver acesso ao sistema da faculdade, eu coloco lá também. Tá? E o mais interessante é porque, quando você fala na suplementação, acaba trazendo muitos assuntos que envolvem ele também. E também para o público-alvo que você vai querer utilizar ele. Em linhas gerais, de uma forma bem geral aí sobre o mundo da suplementação, né, a gente tem alguns interesses. Por exemplo, tem alguns fabricantes de whey protein que o scoop é gigante. Não tem um padrão de tamanho de scoop. Aquele potinho, o dosador, né? O dosador de alguns fabricantes é enorme, outros é pequeno. E aí, o dosador maior vai ter mais proteína porque tem mais pó ali, tem mais material ali. Aí ele coloca no rótulo que ele tem uma dose maior de proteína. A dose dele tem um teor de proteína maior, tem uma quantidade maior de proteína, mas tem porque a dose dele é maior. Já outros têm um dosador menor, mas uma concentração maior de proteína. Então, esses detalhezinhos, às vezes a indústria utiliza para vender mais, para ser mais comercial, para ter um apelo de marketing maior. Né? Às vezes a qualidade é a mesma, só estou mudando o tamanho do dosador para vocês terem uma ideia, e existem vários debates que a gente pode fazer, como, por exemplo, o tamanho do frasco. Você vê um frasco gigantesco e o pó, quando você abre, né? Você abre ali o pote, você olha para dentro e fala assim, alguém roubou meu suplemento, porque tem mais ar do que pó aqui dentro. Mas por quê? Porque para colocar esse pote grandão lá na estante da revenda, aquilo ali vai chamar mais atenção do que se fosse um pote pequeno. Né? Então, tem aí algumas variações da indústria que a gente precisa passar por cima na hora que a gente está orientando o paciente. Tá? E até como consumidor mesmo. Né?
E uma outra questão aqui é a seguinte: a indústria de suplementos, normalmente ela se baseia em artigos científicos para determinar aquelas orientações do rótulo. Então, se eu pego, por exemplo, um hipercalórico e coloco lá que a dose recomendada são 4 porções, talvez essas 4 porções de dose recomendada seja muito alto para a maioria das pessoas, mas correta, por exemplo, para um triatleta. Porque o gasto energético dele é altíssimo. Eu estou falando de um gasto energético de 6.000, 7.000, 4.000, 5.000 quilocalorias. Enquanto um usuário comum, um desportista mais simples, aquele sujeito que faz um treino, faz treino de segunda a sexta, 1 hora por semana, a necessidade dele talvez nem seja de utilizar o hipercalórico. E se for para utilizar o hipercalórico, vai ser 1 porção e não 4. Então, a indústria ela utiliza algumas recomendações que são para atletas, mas a gente sabe que a grande maioria do comércio de suplementos está em não atletas, está em desportistas, está em usuários comuns. Então, na minha opinião, a gente precisa politicamente melhorar algumas questões aí da indústria de suplementos, tornando a linguagem mais clara. A Anvisa ela já modificou uma série de regulamentações, o caminho está bom, inclusive, né? Eu vejo com bons olhos o futuro, né? Mas a gente ainda tem algumas coisas para mexer aí, com certeza, para melhorar essa linguagem da indústria, do marketing de suplementos com o paciente. Porque existem interesses diversos. E existem fabricantes e fabricantes também. Existem fabricantes que utilizam desses detalhezinhos para vender mais. Tá? Só para finalizar a aula, eu vou dar um detalhezinho dessa história toda. Óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. A gente produz óxido nítrico. O óxido nítrico no nosso corpo ele é produzido a partir de arginina. Tem indústria de suplemento que coloca lá no pote a menção, a sigla para o óxido nítrico, NO, ou da enzima, NOS. Só que ali dentro tem arginina e não o óxido nítrico. Porque se fosse para ter óxido nítrico, o óxido nítrico é um gás, eu teria que vender isso numa garrafa metálica, ali, num frasco metálico, e não seria em pó. Tá? Então, esse é só um detalhezinho de como o rótulo pode te dar uma ideia de que é algo que não é. Aí você vai ver o suplemento é o quê? É arginina. Vai levar à produção de óxido nítrico? Sim, se tiver o estímulo. Se o sujeito tomar aquele pozinho e ficar sentado assistindo televisão, mexendo no WhatsApp e Instagram e tudo mais, aquela arginina vai para a corrente sanguínea e está tudo resolvido. Vai virar óxido nítrico? Não, vai ser utilizado como a arginina que estava na dieta, como que estava no frango, no ovo, na leguminosa que você consumiu. Tudo certo? Eu sei que eu não terminei o que eu planejei na aula de hoje, mas o nosso debate foi um debate muito bom. Né? Gostei bastante, espero que vocês tenham curtido também.